Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai depender da hora que vocês estão vendo. Nós vamos dar continuidade no capítulo 9. Vocês viram que nós tivemos a aula do capítulo 8 no Meet. E vamos trabalhar esse 9. Na próxima aula do Meet já entraremos no 10. E assim a gente vai se setando. E as outras aulas que forem sendo gravadas vão dando sequência às aulas do Meet. Então não percam as aulas do Meet e não percam as aulas gravadas. A gravada você já vai poder ver quando você quiser. A do Meet é ao vivo, então perdeu. Vocês vão ter que ir para o site para buscar. Nessa aula, a gente vai discutir sobre liberdade, teoria e prática. Ou seja, existe liberdade, velho? Todo mundo fala de liberdade, 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 e aí vem aquele questionamento. A minha liberdade ou o meu direito termina onde continua o seu e vice-versa. Então, ser livre, quando você pergunta a uma pessoa o que é ser livre, a primeira resposta é fazer o que você quiser. Então, será que ser livre é fazer o que quiser? E aí, se eu fizer o que eu quiser, eu posso fazer um mal ao outro? Porque se eu ser livre, eu faço o que eu quero, eu vou fazer um mal ao outro, e o outro pode fazer um mal a mim. Então começa esse embaralhado todo, e aí está o problema. Quando a gente vai falar de liberdade, tem que saber o conceito de liberdade, de quem está falando, de que grupo está falando, que filósofo está falando e que período está falando. Porque não há uma possibilidade de a gente ter essa liberdade que o senso comum pensa. A liberdade de eu fazer o que eu quero, quando a gente ao mesmo tempo vive numa sociedade onde prega uma individualidade. Nós vivemos numa sociedade que prega que aquele velho jeitinho passa por cima do outro. Nós vivemos uma sociedade onde diz que na primeira oportunidade você passa a perna no outro. Então é complicado você numa sociedade onde as pessoas são fabricadas, programadas para derrubar o outro, você querer que eles estejam, entre aspas, livres para fazer o que eles quiserem. Então nessa sociedade é impossível você ter esse conceito de liberdade real. Porque para isso a gente teria que ter uma consciência, uma empatia coletiva, onde todo mundo de fato não precisasse estar sendo obrigado a ter leis para não fazer alguma besteira. Onde as pessoas não fossem obrigadas a estarem presas a um conceito, seja religioso ou legislativo, para não cometer crime. Porque tem muita gente que não comete crime, não é porque ele é bonzinho, é porque ele está com medo de ser punido. Tem muita gente que não vai fazer uma maldade, não é com medo da maldade, é porque ele tem medo de ir para o inferno. Dependendo da religião que ele está fazendo. Então, perceba, nós estamos no meio de uma sociedade que está impondo limites nas pessoas, porque se não tiver esses limites, elas vão fazer coisas ilícitas. Então, dentro de uma sociedade que produz pessoas que são dominadas pelo medo, não há possibilidade de ter essa liberdade que você idealiza. Mas, dentro da filosofia, da história, da sociologia, existe conceito de liberdade que não é esse que geralmente o senso comum trabalha. E é isso que a gente vai ver agora. O sentido da existência. Quando se reflete sobre liberdade no campo da filosofia, é preciso perguntar: liberdade para quê? Liberdade para quem? E liberdade de quê? Então não tem como a gente trabalhar liberdade no campo filosófico sem essas três perguntas. Liberdade para quê? O que é que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Liberdade para quem? Quem é que está livre? Eu, o outro? E liberdade de quê? O que é que eu posso fazer? Ou o que é que o outro pode fazer. Então isso são questões trabalhadas dentro da filosofia. E a gente vai ver como isso vai ser trabalhado, defendido para alguns grupos. Os gregos antigos vão dizer: o ser humano é livre para escolher e tomar decisões éticas. Então, ele mesmo é dono do seu destino. Então, para os gregos antigos, nós somos livres para tomar nossas decisões. Nós somos livres para agir de uma forma ética. Se você não age, foi uma escolha sua. Porque, para eles, nós somos donos do nosso destino. Mesmo tendo uma força superior, maior, e algumas vezes nos dominando, você vai ter escolha sim de agir ético. Então você é livre para agir eticamente ou não. Já na Idade Média, com o cristianismo, supunha-se que Deus era o dono do nosso destino. Era o do ser humano. Ou seja, embora fosse garantido uma parcela de liberdade e do livre-arbítrio. Então perceba, para os gregos o homem está livre para escolher viver ético, tomar decisões éticas. Para a Idade Média, Deus é o dono do nosso destino. Detalhe, até hoje ainda existem pessoas dentro dos credos cristãos que defendem isso. Então veja, é uma prerrogativa filosófica de liberdade da Idade Média, século V ao XV. E até hoje, no século XXI, a gente usa isso. A gente utiliza isso. Então, até hoje, sim, principalmente nas religiões cristãs, Deus é o dono do nosso destino. Então veja, eu já tenho dois conceitos de liberdade. Se Deus é o dono do nosso destino, a gente não tem o que fazer. Nosso destino já está feito, já é pré-determinado. Então, olhe como é complicada essa ideia de liberdade. Jean-Paul Sartre vai de encontro a esse meio. Ele vai de encontro a essa coisa. Jean-Paul Sartre, já da nossa contemporaneidade, ele vai defender que o homem é livre porque sempre faz escolhas.
E aí vem aquela tão famosa frase, o homem está condenado a ser livre. Para Sartre, nós somos livres para fazer o que quiser, até decidir não fazer nada. Somos nós que fazemos isso. E aí ele vai dizer, Sartre radicaliza ao afirmar que ser oprimido é uma escolha do ser humano. Pois, do mesmo modo que ele é livre para resistir, ele sempre é livre para resignar-se. Então ele vai dizer que você é oprimido, a nossa sociedade está oprimida, nós estamos oprimidos porque a gente quer. Porque do mesmo jeito que a gente decide não fazer nada, deixar acontecer, a gente pode decidir fazer. Então nós somos livres. Mas ele reconhece que alguns meios estão acima da gente. Existem algumas ordens que estão em cima da gente. Existem poderes que estão em cima da gente. Mas mesmo nesses poderes, você tem liberdade de fazer o que você pode dentro do seu limite. Um exemplo, você está num sinal, o carro fechou tudo, está no maior engarrafamento. Por lei, você está proibido. Você não pode sair dali. Mas quem lhe impede de sair dentro do carro e andar? Então, você está limitado a uma lei, mas você tem escolhas ainda dentro daquela lei. Ah, você está andando, o sinal fechou. Por lei, você tem que parar, mas você pode adiantar. Então, você teve escolhas. Ah, você sabe que se cometer um crime, vai preso. Não é para fazer, mas você cometeu, você escolheu. Assim como ser oprimido. Ah, mas tem que vir alguém para nos salvar. Não, você que está deixando o outro lhe oprimir. Sartre vai dizer que nós somos condenados a ser livres. Uma coisa bem forte e marcante de Sartre é a existência precede a essência. Isso já quebra aquela ideia senso comum de o menino já nasceu ruim, esse menino já não presta. Desde criança que esse menino não presta. Para Sartre seria impossível. Se ele diz que a existência precede a essência, ele está dizendo que primeiro você existe, depois vem a essência. Nós não somos programados, nós não somos seres já pré-programados, nós vamos formando a nossa essência depois que a gente existe. O ser humano primeiramente existe, então nós primeiro nascemos, nós não temos essência, nós não somos nada. Se descobre, surge no mundo e depois é que se define. Então nós primeiro nascemos, nos descobrimos, surgimos e depois é que a gente vai ser definido. Então não existe essa historinha de fulano já nasceu mal, fulano já nasceu sem prestar. Não é por aí. Essa essência é criada depois da existência. Assim não há natureza humana. Só que o Sartre diz, não existe uma natureza humana. Nós não nascemos com a natureza humana. Ela é criada em nós, em cada grupo, em cada meio. E aí ele vai dizer, visto que não há Deus para a conceber. Então perceba que ele já contradiz também a ideia cristã. Ele diz que não há natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. Então se não existe um Deus para conceber, não existe a natureza humana, somos nós que criamos o que a gente entende por ser humano. E mais uma vez ela afirma, por isso a gente é livre e condenado a ser livre. As escolhas são nossas. O ser humano é um projeto de si mesmo. Nós fabricamos nós mesmos, nós criamos nós mesmos. Então ele não aceita essa ideia de pré-determinações. Ele é responsável por fazer sua vida e isso se reflete também na vida dos outros. E tem um detalhe, a partir do momento que a gente escolhe, faz nossas escolhas, nós também interferimos na vida dos outros, mas os outros também têm escolhas de deixar ou não a gente interferir. Então perceba como é uma dialética, um emaranhado. Então eu tenho minhas próprias escolhas, as minhas escolhas interferem na vida do outro, mas a vida do outro também ele pode negar ou aceitar a minha escolha que também vai defender na vida do outro. Então é um interferindo na vida do outro porque querem, porque deixam. Então perceba. Liberdade política, formas de governo e sociedade. E na política a gente tem liberdade? Será que na política a gente é livre para fazer o que quiser? Vamos ver o que eles estão falando. Na política, o conceito de liberdade ganha outros contornos. Viu que a gente já está falando de vários tipos de liberdade. Falamos da liberdade para os gregos, falamos da liberdade para a Idade Média, falamos de liberdade para a religião, falamos de liberdade para o Sartre e agora vamos liberdade para a política. Viu que eu já falei vários conceitos de liberdade e nenhum desses conceitos de liberdade estava preso à liberdade que vocês achavam no senso comum. O cidadão da Grécia Antiga tinha liberdade para ir frequentemente à praça pública deliberar sobre o destino da polis. Lembra que eu falei lá várias vezes, o homem é um animal político, Aristóteles fala sempre, eles viviam numa democracia direta, eles estavam lá na praça, eles estavam lá questionando e tal. Lembrando que só os cidadãos podiam fazer isso e democraticamente os cidadãos era só 5% da população, os outros 95% não tinham direito a nada, mas era a democracia. Ou seja, esse cidadão tinha liberdade de estar lá na praça. Esse cidadão tinha liberdade política para estar na praça. Hoje a gente tem essa liberdade.
Hoje a gente tem um governo, hoje a gente tem uma democracia direta, a gente faz leis. Não. Hoje nós temos representantes que fazem isso, ou deveriam, né? Então a gente perdeu a liberdade? Será? Segundo o texto, ele vai dizer, tratava-se de uma liberdade política pertencente à forma de governo que eles escolheram, a democracia direta. Democracia direta. Na modernidade europeia, as cidades ficaram muito maiores e o cidadão tornou-se um indivíduo com outros interesses além da política. A democracia não pôde mais ser direta. Foi preciso escolher agora representantes que cuidariam dos assuntos políticos. Então agora nós vamos ter uma representação, nós vamos ter uma democracia representativa. E aí ele vai dizer, não é que nós perdemos a liberdade, não é que nós não podemos mais interagir. Aqui agora, como as cidades cresceram, os meios cresceram, as coisas cresceram, o ser humano agora ele tem outros interesses, não só a política, ele quer interesses econômicos, interesses diversos, não mais só político. Então não vai só estar preso à política. E como ele não só tem tempo, ele só não está só preso à política, o interesse dele não é só meramente a política, ele não vai mais estar numa praça discutindo as leis. E aí ele vai escolher representantes para fazer isso. Então não é que necessariamente ele tenha perdido a liberdade. Viu que falar de liberdade da filosofia é complexo? E o liberalismo? Quando você vê esse nome liberalismo, o que você entende é liberdade, né? Então, liberdade, fraternidade, igualdade, aqueles lembra da Revolução Francesa, onde todo mundo tem que ser livre, tem que estar em paz, tem que ter liberdade, fraternidade, igualdade. Gente, então por que nunca existiu essa igualdade, essa liberdade, essa fraternidade? Porque isso nunca foi para o povo. Era liberdade econômica, fraternidade econômica, igualdade econômica. Você tinha que ter liberdade para comprar e vender de quem você quisesse, fraternidade entre as outras nações e liberdade para comprar e vender o que e para quem você quisesse. Coisa que o liberalismo estava lutando contra o antigo regime, que era absoluto, os reis absolutistas. E os reis, eles não deixavam você ter essa liberdade de vendas. Eles compravam e vendiam o que eles queriam. Estava lá meio que capitalismo comercial, aqui a gente já está no capitalismo industrial. Então a indústria tem que ter lucro, e lucro não pode ter restrições, você tem que ter clientes. Então não dava para estar na mesma coisa. Então o iluminismo ele vai brigar contra o antigo regime, que é justamente esse meio absoluto, essa forma absoluta de ter as coisas. Então não dá mais para ter isso. Então eles vão de encontro. No contexto da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, ganha força uma teoria política chamada liberalismo. Lembrando, esse liberalismo não é para o povo. Se fosse, não era para ter escravo, não era para ter ricos e pobres. Tratava-se basicamente de defender a liberdade econômica e política, mediante a separação entre a sociedade civil e Estado. Ou seja, garantir o direito à propriedade privada, visando defendê-la dos abusos do clero e da nobreza e da revolta dos pobres. Então, olha só, eles defendiam, a ideia era defender os abusos do clero, da nobreza e dos pobres. Então, de cara ele já está excluindo os pobres, a gente também está se defendendo dos pobres. E por que eles estavam querendo essa liberdade econômica? Porque, como falei para vocês, com os reis absolutistas eles não tinham, com o antigo regime eles não podiam. Então, os burgueses aí estão em ascensão e a burguesia vive do lucro. E para ter lucro, a gente tem que ter leis que dê possibilidade a isso. E os reis não deixavam. Então, aí a briga contra o antigo regime, para ter um poder político. Ou seja, lembre que política aqui não é politicagem, política é o ato de gerir. Então eles tinham que ter um poder político, tinham que ter um poder lá dentro fazendo leis para favorecer a eles. Então essa era a ideia da política mediante ao liberalismo. Propriedade privada, porque a propriedade era toda do rei. Então você tem direito à propriedade privada. Percebam, gente, percebam. Nós vivemos num mundo de ter direito a ter direito. A gente não tem o direito adquirido, a gente tem direito a ter direito. Então você tem direito a uma boa educação. Mas você não tem a educação. Você tem que buscá-la. Ninguém está pedindo que você tenha, mas você não goza dela. Só a partir do momento que, por alguma possibilidade econômica, você venha gozar, é que você tem o direito adquirido dela. Então nós temos direitos a ter saúde. Sim, nós temos direito a ter saúde. Ninguém pode tirar isso da gente, mas a gente não tem saúde. Então perceba, a gente tem direitos a ter direitos. A gente não tem o direito adquirido. O direito adquirido é quando de fato você tem aquilo. Então eu tenho direito a ter um carro, eu tenho um carro. Eu tenho direito a ter uma saúde, eu tenho saúde. Mas as pessoas não param para pensar isso, eles não querem que ninguém saiba disso. Eles estão dizendo que todo mundo tem direito, e aí todo mundo fica feliz, eu tenho direito. Sim, todos nós temos direitos.
mas nós não temos o direito adquirido. E aí vem aquela ideia de, o direito não é para todo mundo. O direito é igual para todo mundo. Agora quem vai conseguir ou não é outra coisa. Mas todo mundo tem direito a ter saúde. Se todo mundo tem, a realidade é outra. Todo mundo tem direito a ter uma terra. Se todo mundo tem, a realidade é outra. Porque nós não temos o direito adquirido. O Estado não nos deu o direito adquirido. O Estado nos deu direito a ter direito. E aí está a grande diferença. O Estado deveria ter um papel mínimo de garantir os direitos e preservar a vida. Todo o resto, como a organização social e os contratos econômicos, ficaria restrito à sociedade civil, ou seja, independente do Estado. Então o liberalismo ele defende que a gente tenha cada vez mais um Estado mínimo. O Estado não tem que interferir em nada, em nada. No caso aqui, as empresas, os meios, as estruturas privadas é que tem que dar conta. O Estado não tem que estar interferindo em nada, nada. Não, nada de políticas públicas, nada disso. No máximo fazer com que as pessoas sobrevivam. E ele tem que garantir os direitos da propriedade privada. É isso que o Estado tem que fazer. Certo? John Locke, um dos pensadores e fundadores do liberalismo, século XVI e XVII, ele vai dizer a seguinte coisa: partindo de um estado de natureza humana, sem sociedade e política, sociedade política, os indivíduos tinham, por natureza, direito a propriedades correspondentes ao seu trabalho. John Locke, vai dizer que existem dois estados: o estado de natureza e o estado criado, o estado de contrato, que é uma criação. E ele diz que estava todo mundo de boa, porque todo mundo foi criado por Deus e Deus deu a terra a todos. Então, até aí, o estado de natureza estava perfeito, até que o momento que um homem começa a tentar tomar a terra do outro. Aí começou a bagaceira, aí começou a treta. Porque o Locke vai dizer que todo homem tem direito a usufruir do seu esforço e do seu trabalho. Então, se você trabalhou, você tem direito a isso. Se você trabalhou, se você plantou na sua terra, você que tem que colher dela, e não o outro vir tomar. E aí, quando começa a propriedade privada, é que começa o caos no estado de natureza. E para ter essa paz, foi necessário os homens assinarem um contrato, tirando o seu direito para dar ao Estado, para o Estado controlar esse meio. Para dar direito a você ter a sua propriedade privada, para dar direito a você até usufruir do esforço que você trabalhou. É isso que o Locke vai defender. E dessa forma, gente, terminamos mais uma aula. Até a próxima, capítulo 10, lá no Meet. Não percam, vão fazendo essas atividades. Eu vou mandar para vocês também as atividades daquelas outras duas aulas que a gente viu lá no Meet. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.